abrir a sua Bíblia? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 36 ao versículo de número 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 36 ao versículo de número 41. Amém? A palavra do Senhor diz assim: decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panífia havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre, mas Paulo também, escolhendo Silas, partiu confiando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença para glorificar e exaltar o Teu santo nome por tudo o Senhor que Tu tem feito na vida da Tua igreja. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto, através dos louvores, através da palavra lida, através, Senhor, da diligência do culto, através da intercessão, através das orações, através, Senhor, do testemunho. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações, continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade. Eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareças, ó Senhor. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e que nós venhamos, Senhor, a nos diminuir perante a Tua presença. É o que nós te pedimos e te rogamos, Senhor. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Que seja o Senhor a fazer, que seja o Senhor a realizar, porque Teu poder, Teu é a glória, Tu é a honra para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, domingo passado nós vimos a respeito do parecer da Assembleia de Jerusalém, a qual os irmãos diziam que era necessário que os irmãos daquela igreja que estavam se convertendo, os gentios, que eles deveriam realizar a circuncisão. E Paulo e Barnabé se levantam contra esta proposta e começam a falar e debater com a palavra. Então é levado para os irmãos em Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros em Jerusalém, para que eles votassem e vissem o que deveria ser feito. Lá em Jerusalém eles se reúnem em assembleia e tomam a decisão. E Pedro se levanta dizendo: irmãos, como queres pôr sobre nós tal jugo que não pode ser colocado nem sobre nós, nem sobre os nossos pais na fé. Também Tiago se levanta e diz que eles deveriam guardar dos ídolos, deveriam guardar dos desejos sexuais, ou das coisas, das maldades, deveria se guardar de tudo, dos animais, do sangue. Depois disso voltareis a reconstruir a tenda de Davi, que está em cada. E aqui Tiago vai dizer sobre os gentios que voltariam para ser seguidos por Cristo Jesus, os gentios. Por isso penso que não vos devem perturbar os que estão dentro dos gentios, que se convertem a Deus, mas escreva a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne e os animais sufocados e do sangue. Então Tiago envia uma carta, decide, juntamente com os apóstolos, enviar uma carta àquela igreja, dizendo para que eles deixassem de lado a imoralidade sexual, assim como o sangue, assim como os animais sufocados, e assim como os ídolos. E o próprio Tiago vai dizer que os demais coisas, eles seriam ensinados durante o tempo que estariam naquele lugar. Estamos diante de um texto a qual
Paulo e Silas, o texto começa nos dizendo, o texto está nesse contexto, a qual nos mostra dois homens de Deus que entram em forte desacordo. Aqui nós vemos algo surpreendente, dois grandes homens de Deus que entram em um desacordo. Isso está nos mostrando que a Bíblia é realista. Até os melhores servos de Cristo são humanos e falhos. Até os melhores homens de Cristo são humanos e sujeitos a falhas. A pergunta é: o que podemos aprender quando até os servos de Deus discordam? Será que podemos aprender algo sobre essa discussão, essa discórdia que esses homens de Deus tiveram? Eu quero que você acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo de número 36, que vai nos dizer assim: decorrendo alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Paulo vira para Barnabé e disse: vamos ver como estão aqueles que levamos a palavra do Senhor em todas as cidades que passamos. Você que está aqui todo domingo e tem acompanhado conosco o decorrer do livro de Atos dos Apóstolos, você viu que em algumas cidades, Paulo e Barnabé foram perseguidos. Em uma certa cidade, Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade como morto. Em outra cidade, Paulo e Barnabé foram adorados como se eles estivessem fazendo algo com o seu próprio poder e não pelo poder de Cristo Jesus. Mas o interessante é que Paulo vira para Barnabé e disse: vamos ver como estão aqueles. Paulo e Barnabé decidem ajudar e ver como estão caminhando na fé aqueles que se converteram ao Evangelho. Eles não estavam com medo de ser novamente apedrejados, eles não estavam com medo de ser perseguidos novamente, eles estavam preocupados com as vidas que eles levaram a palavra e anunciaram a palavra do Evangelho. Por isso Paulo vira para Barnabé e diz: vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Ele não disse: vamos na cidade que não nos perseguiram, vamos nas cidades onde fomos bem acolhidos. Não, ele disse: vamos em todas as cidades e passamos e anunciamos a palavra do Senhor. O interessante é que Paulo, ele não teme novamente a ser apedrejado, ele não teme novamente a talvez ser morto pela palavra do Senhor, mas ele vai se preocupar com aqueles que estão nesses lugares. Por isso ele está dizendo para Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Diante dessa sugestão de Paulo, surge um conflito entre eles. Acompanhe comigo no versículo de número 37, que diz assim: e Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Já vimos também no livro de Atos dos Apóstolos que João, chamado Marcos, era primo de Barnabé, que ele tinha ido com Paulo e Barnabé, mas tinha abandonado, tinha voltado para Jerusalém. Mas quando Paulo diz: vamos voltar às cidades, Barnabé se lembra de Marcos, se lembra de João Marcos e diz: vamos levar João Marcos também? Mas no versículo de número 38, vai nos dizer: mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. Para Paulo não fazia sentido chamar Marcos, pois ele havia abandonado eles. Ele havia deixado eles para ir para Jerusalém novamente e abandonou Paulo e Barnabé. Para Paulo não fazia sentido,
mas para Barnabé fazia. Barnabé, o debate se intensifica a ponto de se separar. Acompanhe comigo o versículo de número 39. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. O interessante é que Lucas vai narrar esse assunto e dizer que a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. Talvez o inimigo podia até ter pensado: acabou, eu venci, mas de uma só pessoa se tornou duas pessoas que seguiram para lados opostos para ensinar, para instruir e para realizar a palavra do Senhor. Até os servos de Deus podem discordar. O texto usa a expressão tão grande de desavença, que significa no grego paradoximós, conflito agudo. Isso mostra que nem sempre haverá unanimidade na obra de Deus. Discordar não significa perder a fé ou o chamado, mas precisamos lidar de forma cristã. Discordar não significa perder a fé ou o chamado, mas precisamos lidar de forma cristã. Não idolatre ídolos, eles também têm limitações. Quando houver conflitos na igreja, não desanime, isso já aconteceu desde o início da igreja. Não desanime, se algo acontecer, líderes também podem errar, são limitados e humanos como qualquer outro, mas precisamos lidar como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Precisamos lidar com os conflitos com o amor que Cristo Jesus nos chama para viver. Precisamos lidar com os conflitos buscando fazer a vontade do Senhor. Versículo 40 ao 41 vai nos dizer sobre: mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu confiado pelos irmãos a graça do Senhor. Paulo, tendo escolhido Silas, Paulo escolhe Silas para ir contigo e partiu confiado pelos irmãos a graça do Senhor. Partiu confiado pela igreja, foi enviado pela igreja, partiu enviado por eles. A separação, apesar de dolorosa, resulta em duas equipes missionárias em vez de uma. Deus redime até mesmo as falhas e divergências para o avanço do Evangelho. De apenas uma equipe se torna duas equipes, aonde vão a diversas regiões pregando e anunciando a palavra do Senhor. Ou seja, houve reconciliação. O tempo e a naturalidade trouxeram restauração. Acompanhe comigo, abra comigo em sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, onde Paulo está dizendo para Timóteo para chamar Marcos. Só Lucas, assim diz Paulo, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, pois ele é muito útil para o ministério. Paulo, naquele momento, não decide caminhar com Marcos, mas lá na frente, com a maturidade cristã, com a maturidade do Evangelho, com o avanço do Evangelho, o crescimento do Evangelho, Paulo vira para Timóteo e diz para ele: só Lucas está comigo, o restante me abandonou, só Lucas está comigo, mas traz contigo Marcos, o traz-me contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Paulo vai chamar Marcos para estar com ele naquele ministério. Paulo vai chamar Marcos para continuar a pregar e anunciar o Evangelho da salvação. Paulo, outrora, chama Marcos para fazer a vontade do Senhor. Conflitos não precisam ser o fim da obra, se entregues a Deus
Ele pode transformar em multiplicação. Os conflitos não precisam ser o fim. Precisamos entregar ao Senhor. Precisamos confiar no Senhor, pois o Senhor tem o melhor para mim, tem o melhor para você, tem o melhor para cada um de nós. Ou seja, houve reconciliação. O tempo e a maturidade trouxeram restauração. Não feche as portas definitivamente para quem falhou ou com quem você discordou. Deus pode transformar relacionamentos quebrados. Interessante é que Paulo não quer ou não acha proveitoso, não acha sentido em chamar aquele que outrora os abandonaram. Mas Barnabé decide, como conhecido como homem da consolação, a dar mais uma chance para Marcos. Marcos, que não foi dito no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, porque ele abandona Barnabé e Paulo, mas Barnabé não desiste de Marcos. Barnabé decide chamar Marcos mais uma vez para realizar a obra do Senhor. Nós vemos quando Cristo Jesus, Pedro nega Cristo Jesus 3 vezes, e quando eles estão na praia pescando, Jesus está na areia, e ali Jesus está com o peixe na brasa, com o pão, e Jesus ordena para ele jogar a rede de novo do outro lado, e ele reconhece que era a voz do Senhor e joga a rede. E ao recolher os peixes, Pedro se joga no mar e vai se encontrar com o Senhor. E quando se encontra com o Senhor, Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro diz para ele: Senhor, eu gosto de você. E Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu gosto de você. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes. Eu estou dizendo, eu gosto de você, porque o sentido do amor a qual Jesus está dizendo para Pedro é o amor ágape, o amor sacrificial. No grego existem 3 modos e 3 tipos de amor: o amor eros, que é o amor entre o homem e a mulher; o amor filos, que é o amor entre irmãos; e o amor ágape, que é o amor sacrificial. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu me ama com amor sacrificial. E Pedro está dizendo para ele: Senhor, eu te amo com amor de irmão. Porque outrora, quando Jesus disse que iria para a cruz, Pedro disse para ele: não, Senhor, eu morro no seu lugar, eu vou. E Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Mas Jesus, ele dá a oportunidade novamente para Pedro. E a oportunidade que Jesus dá para Pedro naquele lugar é de apacentar as suas ovelhas, é de cuidar do rebanho a qual ele iria dar a vida. Barnabé aqui busca Marcos para novamente dar uma oportunidade para fazer a obra do Senhor, para prosseguir na obra do Senhor. Paulo, por sua vez, vai com Silas anunciando em outras regiões. Barnabé se volta para Chipre, onde era a sua cidade, mas Paulo no 41, e passou pela Síria e Cilícia, e fortalecendo a igreja. Paulo e Silas começam a ir para outras regiões, anunciando e pregando a palavra e o evangelho do Senhor. Onde seria uma equipe, se tornou 2 equipes. Em Atos 15, 36 a 41, nos mostra que conflitos acontecem até entre servos fiéis. A diferença podem relevar dons complementares. As diferenças podem revelar dons complementares. Deus transforma divisões em novas oportunidades para o evangelho. Pela graça, relacionamentos podem ser restaurados.
Na obra de Deus não é a ausência de conflitos, que grandes vitórias, mas a presença da graça que transforma até a divergência em bênçãos. Quando Deus está no negócio, tudo vai bem. Quando Deus está no negócio, as coisas acontecem. Precisamos agir de acordo com o que o Senhor nos chama para viver. Precisamos viver o amor. Precisamos viver o que o Senhor nos chama para viver. Viver a sua vontade, o seu chamado, o seu querer para cada um de nós. Se você tem vivido conflitos dentro da igreja, na família ou no ministério, entregue isso nas mãos do Senhor. O Senhor está te convidando nesta noite a entregar tudo aquilo que você tem, todo o fardo que está pesado sobre a sua vida. Entregue ao Senhor, pois o Senhor cuidará de vós. Descanse no Senhor, entregue ao Senhor, pois Ele tem o melhor para mim e para você. Peça a Ele a graça para transformar a divisão em multiplicação e a discórdia em reconciliação. Que o mesmo Deus que restaurou Paulo e Marcos restaure também os nossos relacionamentos nesta noite. Amém. Poderoso Deus, eterno